Bom, tá na hora de ir pra palestra, né? Então, vamos que vamos. Pra cidade agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Malheiros e esse trabalho é sobre Machine Learning para a minimização do desconforto em ambiente de realidade virtual. No campo da realidade virtual imersiva, existe um grande problema onde a maioria dos usuários que utilizam essa tecnologia sentem um ou mais sintomas de desconforto durante o uso destes equipamentos. Este desconforto é chamado de cyber sickness e pode ocorrer por diversas razões. Uma delas, por exemplo, é a longa exposição ao ambiente de realidade virtual. Por essa razão, o objetivo deste trabalho é conseguir prever o cyber sickness e identificar as possíveis causas de sua manifestação. A hipótese é que, com a previsão e identificação da causa do cyber sickness, será possível sugerir técnicas de minimização do desconforto em ambiente de realidade virtual. Tais técnicas, aplicadas antes da manifestação do desconforto pelo usuário ou pelo desenvolvedor, poderá prolongar o tempo de imersão em estado confortável do usuário no ambiente de realidade virtual. Para criar o dataset, foram feitos testes com usuários utilizando 2 conteúdos de realidade virtual e 2 tipos de hardware. Ao total, foram coletadas 9.930 amostras válidas de 35 usuários, onde cada usuário foi convidado a jogar um dos jogos. Durante cada experiência, foram coletados dados subjetivos dos usuários, ou seja, dados de perfil de usuário, e dados de objetivos. Em outras palavras, dados do jogo, dados de gameplay. Vale ressaltar também que durante a experiência de jogo, o usuário respondia o seu nível de desconforto no exato instante de jogo, e isso também foi gravado no nosso conjunto de amostras. Este slide detalha um pouco do processo de captura de dados. Olhando da esquerda para a direita, primeiro aplicamos o uso de um questionário de perfil que desenvolvemos, o CSPQ. Após, o usuário preencheu o VRSQ, que é um questionário de desconforto para ambiente de realidade virtual. Em seguida, na etapa de gameplay, o usuário jogava por 5 minutos um dos jogos desenvolvidos e relatava o seu desconforto em tempo de jogo através de comandos de voz. Ao final, preenchia novamente um questionário VRSQ. O preenchimento do questionário VRSQ antes e depois do gameplay foi necessário para realizar a validação das respostas do usuário em relação às respostas do usuário na etapa de gameplay. Após a captura, unificamos todos os dados válidos em um único dataset. O dataset desse trabalho apresenta 28 atributos, dentre eles dados objetivos e subjetivos, que foram falados no slide anterior. A gente pode perceber que a última variável dessa lista é o Discomfort Level, e nesse caso, Discomfort Level é a nossa classe, é o rótulo da nossa avaliação supervisionada. É possível perceber que nesse dataset existem também 2 tipos de atributos, numéricos e categóricos. Na etapa de pré-processamento de dados, todos os atributos categóricos deste dataset foram convertidos para atributos numéricos. É importante ressaltar que a partir do dataset elaborado, construímos 3 cenários de teste para a classificação. Cenários A, B e C, onde no cenário A apenas foram inclusos dados referentes ao jogo de corrida, no cenário B apenas dados referentes ao jogo de voo e no cenário C todos os dados coletados e validados. Ainda dividimos em 2 grupos de classificação para cada set de cenários, um grupo binário e outro grupo quaternário. Em ambos os grupos, utilizamos 16 classificadores baseados em árvore de decisão, com o método de validação Cross-Validation em 10 partes. Cross-Validation, ou validação cruzada, é uma técnica para testar a performance de previsibilidade de um modelo, ou seja, o quão rápido e exato é o modelo para prever resultados. Essa figura, por exemplo, mostra o balanceamento da classe desconforto nos grupos binários e quaternários. Reparem que na classificação binária apenas temos 2 tipos de classificação, None e Discomfort, sem desconforto e com desconforto. Enquanto na classificação quaternária, a classificação possui 4 resultados diferentes, em relação ao desconforto, que são nenhum, pouco, moderado e severo, representado por None, Slight, Moderate e Severe. Com o intuito de descobrir quais atributos eram os mais relevantes para a tomada de decisão do nosso modelo, fizemos uma classificação dos atributos no ECA para cada cenário.
utilizamos o Classificator Attribute Eval do ECA. Esse classificador ele avalia a importância de cada feature no dataset, utilizando o método Leave One Out, ou Deixe um de fora em português, que verifica o quanto cada feature é importante, retirando cada uma delas da rede e recalculando a sua importância. Por fim, esse classificador cria um ranking de atributos que será apresentado na etapa de resultados. Bom, como primeiro resultado, fizemos uma análise da visualização feita nesse trabalho. É possível observar na figura 1 que o desconforto relacionado ao jogo de corrida ele é representado pela cor verde, variando do claro ao escuro, onde o verde mais claro está associado a nenhum desconforto e o verde escuro ao desconforto de nível mais intenso. À esquerda, ainda na esquerda, na figura 1, é possível ver todas as classes de desconforto plotadas sobre a pista. No entanto, é possível ver nas curvas a tendência do desconforto mais escuro, mais próximo do verde escuro, ou seja, um desconforto mais intenso, ele é mais presente nas curvas. Bom, uma outra análise foi feita na figura 2. Fizemos um comparativo entre homens e mulheres e as evidências mostraram que os participantes do sexo masculino relataram mais desconforto do que as mulheres. Uma outra análise feita foi o resultado da etapa de classificação. Dentre os 16 classificadores, o melhor classificador foi o classificador por florestas aleatórias, em inglês Random Forest. O Random Forest foi o melhor classificador para a maioria dos cenários. Os resultados da seleção de atributo mostraram que as variáveis associadas ao tempo, rotação de câmera e velocidade do jogador foram as variáveis consideradas mais importantes para a classificação binária e quaternária. Outras features oriundas de valores subjetivos de dados de perfil como idade, gênero e experiência com realidade virtual também mostraram que são bem relevantes para a tomada de decisão dos classificadores testados. Como resultado da revisão literária feita nesse trabalho, fizemos uma associação de causas de desconforto com estratégias de minimização do desconforto. Essa associação será muito útil futuramente para as próximas etapas dessa pesquisa. Depois de tudo que foi dito nessa apresentação, é possível concluir que, em primeiro lugar, a associação entre causas e estratégias relacionadas ao cybersickness ajudará a sugerir estratégias no futuro. O desconforto relatado pelos participantes ocorreu principalmente durante as curvas na pista virtual. Indivíduos do sexo feminino relataram uma quantidade menor de incidentes de desconforto em comparação aos indivíduos do sexo masculino. Das 16 classificações baseadas em árvores de decisão, florestas aleatórias e LMT obtiveram as melhores precisões. Bom, por fim, o experimento de seleção de atributos mostrou que dados objetivos, como tempo, velocidade e rotação, e dados de perfil, gênero, idade e experiência em realidade virtual, são as features mais relevantes em termos de previsibilidade do desconforto na realidade virtual. Até o momento, vale ressaltar que as contribuições dessas pesquisas foram: esse é o primeiro trabalho que possui o objetivo de, além de prever o cybersickness, também sugerir técnicas de redução de forma preditiva e automática. Ainda nesse trabalho, publicamos um guia de estratégias para a minimização do cybersickness no Congresso SEGA 2017, intitulado de Minimizing Cybersickness in Head-Mounted Display Systems, Design Guideline and Applications. Todos os datasets utilizados neste trabalho encontram-se em domínio público. Dessa forma, acredita-se que esse trabalho possa contribuir com outras pesquisas envolvendo Machine Learning. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e agora vamos abrir para as perguntas.